Como vão? Como estão? Muito bom dia. Vamos começar com as informações. Uma reviravolta geopolítica dentro do Irã que chama a atenção e que, começa a colocar mais pressão sobre os países do Golfo. Mas também já começaram ataques no norte do Iraque. Vamos aos detalhes do que está acontecendo e, obviamente, outras notícias no mundo. Obrigado por nos acompanhar. Este é um podcast ao vivo, um noticiário internacional ao vivo, onde discutimos em tempo real os acontecimentos mundiais. Obrigado por nos acompanhar. Deixem o like, compartilhem e inscrevam-se. Vocês já sabem. Um grande abraço para todo o chat. Como vocês têm estado, José, Blanca, Fernando? Um grande abraço para todo o chat. Vamos então aos detalhes. E temos que começar com uma imagem que chama a atenção hoje. Evidentemente é esta imagem. Ouçam isso. Oi, Lídia. Oi, Lídia. O que é isso? As roupas. Esse é um dos primeiros ângulos que começaram a surgir hoje da interceptação desse drone. No final das contas, são movimentos que estão chamando a atenção no norte do Iraque, isso contra os curdos especificamente. Ouçam o som dos drones. Vamos ver se dá para ouvir por aí. A roupa! Parte do que está sendo observado, isso lá no Iraque, é parte do que está acontecendo. Dentro de tudo isso também se observa o seguinte. Continuam aparecendo esses navios, alguns que realmente passaram. Vamos conversar agora sobre os detalhes. Alguns navios fantasmas, que chamam de navios iranianos, que têm passado e que não foram detidos pelos Estados Unidos. Isso chama a atenção. O que está acontecendo, embora supostamente já não estejam mais passando? Agora vamos conversar sobre todo esse assunto. É impressionante, mas temos que ir para um tema que tem a ver com os países do Golfo. Vamos para essa questão, porque o que o Irã está exigindo já é um tema de controle absoluto por todo o Oriente Médio. O que o Irã está exigindo dos países do Golfo é basicamente que, se quiserem, se manter próximos dos Estados Unidos e ter bases militares. Os dos Estados Unidos, etc., cobram um preço extremamente alto. O governo do Irã elevou o tom e agora exige uma compensação econômica massiva de vários países da região. O valor é contundente, são 270 bilhões de dólares, o que é conveniente. Praticamente tudo o que os Estados Unidos gastaram nessa guerra, um pouco menos do que isso, é impressionante a quantia. Os países mencionados seriam Bahrein, Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes Unidos e Jordânia. Omã não foi considerado. Para Teherã, esses países autorizaram o uso de seu espaço aéreo e bases militares por Estados Unidos e Israel. Para o Irã, isso é mais que cooperação militar. É uma ação hostil direta que os deixa vulneráveis. O movimento não é casual. Ocorre, obviamente, no contexto de uma guerra que parece estar prestes a se expandir. Basicamente, eles estão pedindo que, se você está daquele lado, agora vão atrás de você. Evidentemente, houve países na América Latina que se lembram disso. Isso porque não foi uma abertura, simplesmente porque sim. É preciso lembrar por que aconteceu essa abertura. Lembremos que, no início, os países árabes não estavam permitindo que fossem feitos ataques a partir de seus territórios. Talvez com exceção dos Emirados Árabes e do Catar, mas fora isso, os outros países diziam que não podiam disparar a partir dali. O caso do Kuwait chama a atenção. Vocês lembram do ataque em que vários militares norte-americanos morreram? Eram militares sem ligação com o conflito. Por isso não estavam preparados nem tinham radares, pois acreditavam que não seriam atacados. E atiraram neles. Assim, muitos países dizem que, como não haviam se envolvido, não deixaram os Estados Unidos atirarem de lá até o Irã atacá-los primeiro. Vamos lembrar que, na história, também é importante recordar os momentos, agora. É verdade que eles têm uma aliança muito forte, principalmente com os Estados Unidos, não com Israel, mas sim com os Estados Unidos há muitos anos. Mas afirmar que tenham atacado de lá desde o início não é correto, só aconteceu agora com o ataque do Irã. Essa mudança mostraria não só a ideia de que esse dinheiro seja pago agora como compensação, mas que a partir de agora,
haveria um valor que não fica muito claro quanto seria, que eles teriam que pagar todo ano para pertencer, digamos, ao lado dos Estados Unidos. Por assim dizer, ou seja, vai haver um custo futuro para todos esses países, segundo eles dizem. A partir de agora, haverá um custo que será pago como pedágio dessa região por pertencer a esse lado, por assim dizer. É uma grande reviravolta ao mostrarem que não há necessidade de negociação agora. Enquanto isso, a frota fantasma está passando. 3 petroleiros sancionados cruzaram apesar das restrições dos Estados Unidos, um movimento que também abalaria o tabuleiro energético global. Pelo menos 3 petroleiros, mas não está claro. Tem mais uns 2 ou 3. Não lembro quantos disseram hoje cedo, já estão passando. Foi o que confirmaram. Mas os 3 primeiros, pelo que se sabe, já mostraram algumas das imagens que vimos no começo. Esse seria o primeiro que comentamos ontem. Vocês lembram de um tal de Rich Sterry, né? Segundo o Data, segundo a informação que chamou a atenção hoje de manhã, já era confirmado pelas fontes abertas ou pela inteligência de fontes abertas, como chamam um site que, bom, inclusive o Pentágono usa para, ter relatórios de inteligência em tempo real. Segundo os dados do Kepler, o petroleiro Rich Sterry, de bandeira do Malawi, estava completamente carregado. Voltou ou saiu ontem e retomou. Ontem ele voltou. Ontem foi. Voltou e não passou. Hoje já passa completamente pelo estreito. Seria o momento em que estaria passando. O navio cruzou com sucesso o Estreito de Hormuz após sair de um porto dos Emirados Árabes Unidos e não foi afetado pelo bloqueio de Washington. Agora vai desde os Emirados Árabes. O problema não é o petróleo que ele traz, que é dos Emirados, mas sim que é um navio fantasma, ou seja, é um navio que está sancionado. Que em teoria vai para a China, por sinal. No entanto, os navios, por exemplo, Murlichneck, Peace Gulf, Rich Sterry, que teriam cruzado inicialmente, foram bloqueados e depois simplesmente Washington teria aberto a porta para eles. Por quê? Não sabemos. O petroleiro Peace Gulf transporta nafta iraniana para os Emirados Árabes Unidos. Um assunto muito curioso aí, ou seja, gasolina, do Irã para os Emirados Árabes Unidos. O Murlichneck tem histórico, por sinal, de transporte de petróleo bruto russo e iraniano. Eles também participaram, digamos, da movimentação da saída de hoje. E o Rich Sterry, que foi o mais chamativo, que tem bandeira do Malawi, mas é operado por chineses, transportando 250 mil barris de metanol. E, de acordo com o que foi relatado, marcou a primeira saída após o bloqueio. Esse episódio evidencia uma contradição. O bloqueio busca isolar o Irã, mas ao mesmo tempo, digamos que operações indiretas, quando envolve a China ou os Emirados Árabes Unidos, parecem estar acontecendo sim. Se for só o Irã, ao que parece, não. Líderes como Kevin Starmer, Emmanuel Macron, os próprios alemães também. Esse é um relatório que também vamos comentar hoje. Não lembro se vamos conseguir comentar sobre isso nesta live. Agora vamos ver, tenho aqui minha lista de relatórios. Vamos fazer por temas, mas o da Alemanha me chama a atenção. Acho que já temos ele aqui, mas vamos ver em detalhes como está. Então vamos resumir essa situação dos bloqueios, porque no final das contas isso está marcando a queda do petróleo, no fim das contas. Quer dizer, agora o petróleo já está em $95, o que eu digo que parece muito, muito caro. Ainda, mas digo, estamos na expectativa e o Texas está em 92 por sinal. O Texas, que não tinha conseguido baixar, hoje começa a cair também para os $92 e, por sinal, a expectativa é tão positiva assim. Vamos dizer que hoje, inclusive, havia relatórios financeiros de que estava cambaleando, como se chama Wall Street, diziam por aí. E então, de repente, houve uma reviravolta. Os mercados passaram por uma reviravolta tremenda. Olhem, reparem na alta que o S&P 500 está tendo agora, mas está prestes a atingir a máxima histórica, o S&P 500. Ou seja, há uma expectativa aparentemente positiva, pelo menos agora no S&P 500. Sinceramente, teria que haver outra explicação para esse assunto.
porque a alta é demais. São 2 dias seguidos de alta impressionante. Isso me chama a atenção, pois isso não ocorre em outros mercados, nem no próprio Nasdaq. Ou seja, está subindo de qualquer jeito, está aqui. Mas é uma alta muito, digamos, faz parte do que eles observam. Aí estão as oscilações, vão subindo, vão caindo. Mas enfim, o ponto é que é assim que está essa mudança que está acontecendo por parte do Irã. Basicamente é isso que estamos buscando. Eles perceberam que podem pressionar, perceberam que podem colocar pressão nos países ao redor, nos países do Golfo, e disseram: bom, então vamos aproveitar isso. Evidentemente, né? Isso é claro. É para lá que eles vão. Ataques também ocorrem no Iraque. Isso de acordo com o que está sendo relatado, e vimos no início com esses vídeos de drones que estão aparecendo no norte do Iraque. De acordo com o que está sendo relatado, aparentemente seriam contra grupos curdos. Por isso, isso não está sendo considerado como uma violação do cessar-fogo. Ou seja, eles estão atacando do Irã para o norte do Iraque, em direção a áreas curdas. Não está claro se houve danos, porque, ao que parece, bem, as imagens mostram que os ataques foram interceptados no Iraque, ou seja, há ataques interceptados nessa região. Isso mostraria que continuam existindo movimentações no conflito, mas não necessariamente entre Israel e Irã, ou entre Estados Unidos e Irã, e sim especificamente com seus vizinhos e especificamente com os grupos curdos. Mas é preciso lembrar que há conflitos, há problemas contra os curdos, contra os iranianos, especificamente contra a Guarda Revolucionária, que, bom, já tem desentendimentos há bastante tempo. Então, ao que parece, esses ataques seriam nesse sentido. Não se vê outro movimento, pelo menos por enquanto. Outro tema que também se destaca. Vamos para o próximo assunto. O povo libanês é vítima da agressão iraniana e isso é repugnante. Então, nossa esperança aqui, e sei que isso será um processo, certo? Todas as complexidades desse assunto não vão ser resolvidas nas próximas 6 horas. Mas podemos começar a avançar e criar uma estrutura onde algo possa acontecer, algo muito positivo, algo muito permanente, para que o povo do Líbano possa ter o tipo de futuro que merece. E para que o povo de Israel possa viver sem medo de ser atacado por foguetes. Essa é a esperança de hoje, e é nisso que começamos a trabalhar. Estamos acompanhados por pessoas excelentes que estarão em posição de, obviamente, levar isso de volta para suas respectivas capitais. Isso é um processo, não um evento. Isso é mais do que apenas um dia. Isso vai levar tempo, mas acreditamos que o esforço compensa. Esta é uma reunião histórica, à qual esperamos dar continuidade. E a esperança hoje é que possamos delinear a base sobre a qual se possa construir uma paz permanente e duradoura, para que, como eu disse, o povo de Israel possa viver em paz. Que o povo do Líbano viva em paz, prosperidade e segurança, como merece. De acordo? Obrigado. Bem, essa reunião é importantíssima, hein? Importantíssima. Reparem que, em meio a tantas notícias ruins nesse sentido de que negociam, não negociam e não sei o quê, Marco Rubio marcou um gol aí. Pelo menos é o que parece. Vamos ver se funciona. Aquilo que estávamos vendo era Israel sentado de um lado, os libaneses sentados do outro e no meio Marco Rubio. E com a ideia de chegar a um acordo primeiro. E o que acontece com o Hezbollah? Hezbollah é um grupo que, no final das contas, não recebe ordens dos libaneses, recebe ordens do Irã, mas está dentro do Líbano. É um grupo paramilitar, radical, terrorista, como preferirem. No fim, é paramilitar porque treinam como militares. Eles têm armas de nível militar, artilharia, etc. Mas está fora da liderança política de um país. Fazem o que querem e também, digo, funciona. Como um partido, mas seguem as ordens de um país externo. No final das contas, o Líbano senta com os Estados Unidos e com Israel e vamos chegar a um acordo sobre o que fazer. De acordo com o que relatam, garantem que vai levar tempo, como diz o secretário de Estado dos Estados Unidos. E convocaram as delegações de ambos os lados, reunidas em Washington, por sinal.
assegurando que isso será uma oportunidade histórica para determinar o que fazer no futuro entre os dois países. Neste momento, o Líbano está invadido na parte sul por Israel, porque Israel diz: vou criar uma espécie de cinturão de segurança em que vamos fazer esse grupo recuar. Nesta região do mundo, como vocês sabem, aqui é a fronteira entre Israel e Líbano. E aqui tem um rio chamado Rio Litani. E dizem: bom, escutem vocês, grupo Hezbollah, recuem e se desarmem. Isso é o que Israel pede, em acordo com o Líbano. Certo? O Líbano diz sim, vamos fazer com que eles se desarmem. O Líbano não conseguiu fazer isso. Então Israel diz: bom, estão nos prejudicando aqui, estão nos atacando no norte de Israel. Vamos atacar e entrar mais fundo, mais dentro do Líbano. Além disso, atacam a própria capital pelo ar. Na parte sul, onde vivem os, grupos do Hezbollah, nessa região também tem atacado. E tem sido ataques consecutivos. Há uma guerra acontecendo ali. E da qual o Líbano não quer fazer parte. Não quer ser parte desse conflito. Eles garantem uma oportunidade histórica. E estamos cientes de que precisamos lidar com décadas de história. E as complexidades que nos trouxeram a este momento único, diz o próprio Marco Rubio. Destacando que o objetivo dessas negociações é pôr fim definitivamente a 20 ou 30 anos de influência dos xiitas. Do grupo dos ayatolás entre os libaneses, dentro do grupo do Hezbollah, eles querem então ter, ao Irã, estão exigindo que pare de patrocinar e financiar esse grupo e esses grupos. Eles vão gerar os próximos, vamos dizer assim. É isso que os Estados Unidos estão pedindo como parte desse acordo que querem realizar e que, por enquanto, ainda não parece nem um pouco que vá se concretizar. Agora, outro assunto que também chama a atenção em meio a tudo isso que está acontecendo no mundo, vamos para a Califórnia, vamos para lá. De acordo com o que está sendo reportado na Califórnia, estão ocorrendo uma série de incêndios e já há relatos de evacuações. Evacuações em massa e uma rodovia colapsada pela fumaça em Naples, vamos aqui para a Flórida e eu estava indo para a Califórnia. Força do hábito, não é em Naples. De acordo com o que foi relatado, o fogo está no condado de Collier, perto de Naples, até agora cerca de 107 hectares. As autoridades confirmam que o incêndio continua. Foi mantido em 15%, e isso reflete a gravidade na rodovia interestadual 75, que é a principal via de mobilidade na região. Segundo os relatos, as áreas residenciais como Stableway, Union Drive e Beck Boulevard estão sob evacuação obrigatória. Equipes de emergência usam helicópteros, brigadas terrestres e queimadas controladas para conter o avanço das chamas. Isso também se deve a uma seca prolongada. Na região, esse incêndio se soma ao fato de que já vêm sendo registrados outros pequenos incêndios por lá ultimamente. De acordo com o que relatam, isso também faz parte do que está acontecendo nessa região do mundo e, bom, chama-se a atenção que em uma área que costuma ser muito úmida, que normalmente é muito úmida. De acordo com o que diz o Departamento de Transporte da Flórida, o FDOT, alerta que a presença de fumaça não é muito comum na região. Que na verdade muitas dessas regiões têm bem menos, centros de abastecimento para os bombeiros. Em comparação, por exemplo, com a Flórida, com a Califórnia, agora nessa região, o que motiva as restrições, segundo eles, não é tanto o fato de o incêndio estar muito extenso, mas sim, eles dizem que pode se espalhar pelos ventos da região. Outro ponto que chama a atenção é que o incêndio foi localizado em uma área chamada Newman Drive. Isso é no sul de Naples, onde afeta diretamente as ruas residenciais do escritório, inclusive do escritório do xerife Collier, que, segundo relatos, tiveram que realizar evacuações na região. Bom, isso é parte do que diz o FDOT. Eles afirmam que as colunas de fumaça são possíveis. Um problema também para pessoas com sensibilidade respiratória. Obviamente, outro assunto que também chama a atenção é essa reação que o próprio Johnson teve
diante da controvérsia que existe agora com Donald Trump e essa imagem de Jesus. Certo, vamos lá. Johnson, o que você acha da postagem onde o presidente aparece como Jesus? Foi uma blasfêmia? Conversei com o presidente sobre isso assim que vi e disse a ele que não achava que estava sendo recebido da maneira que ele tinha pretendido. Ele concordou e retirou. Isso foi o certo a se fazer. Ele explicou como viu aquilo e não acho que ele tenha considerado sacrílego de forma alguma. Então, Você acha que ele deveria voltar atrás? ele mostrou respeito pelos outros ao retirá-lo. Bem, isso também faz parte da reação, o presidente da Câmara lá no Congresso dos Estados Unidos. E a reação não é pequena, porque houve uma grande quantidade de grupos cristãos republicanos que criticaram duramente esse movimento. Além disso, o próprio vice-presidente J.D. Vance aparece em uma produção assim, agora não em uma coletiva de imprensa comum, mas aparece em uma produção bastante bem clássica, assim como quando fazem os pronunciamentos ou comunicados à nação, sem dar uma explicação do que havia acontecido. E agora, esse Johnson também reagindo, evidentemente, algo que gerou muita irritação. Tanto que o próprio Trump já teve que sair para explicar que ele se via apenas como um médico, segundo ele. E bom, isso também é interessante. Veja o que diz von der Leyen sobre a questão energética. Mudando de assunto, vamos ouvir isso sobre a Europa. Como podemos reduzir a demanda? Como é claro, a energia menos cara é aquela que não é utilizada. Devemos reduzir a demanda respeitando plenamente a livre escolha dos consumidores. Estamos analisando níveis de eficiência energética, como a renovação de edifícios ou a modernização de equipamentos em operações industriais. Estas são algumas medidas, mas também há outras que apresentaremos ou que serão o núcleo da apresentação da comunicação, na próxima semana, na mesa dos líderes. Até agora para ele. Basicamente, ele diz, claro, obviamente, se não se usa energia, não se gasta, mas não se pode colocar limites. Por isso ele diz, você deve deixar as pessoas livres para usarem o que considerarem necessário. E vamos ver o que acontece. Basicamente não, mas sim, obviamente, tornando os edifícios e esse tipo de coisa mais eficientes, basicamente trabalhando um pouco a longo prazo. Mas enfim, é uma mensagem um pouco ambígua nesse sentido. Obrigado. Que há países europeus que agora já teriam restrições ou teoricamente teriam que impor restrições, embora até agora isso não tenha acontecido. Acreditam que nas próximas semanas isso pode acontecer, embora a verdade seja que já está havendo mais movimentação no Estreito de Hormuz, que afeta tanto a Europa quanto a Ásia. Por isso, é o que veremos mais adiante, porque grande parte desse petróleo que sai, se não a maioria, vai para a Ásia, e especificamente para a China. E bom, isso também possivelmente impacta a Europa. Vai depender basicamente de como o conflito vai se desenrolar, ou seja, como está no último relatório referente ao mês de março. É a fase de menor produção de petróleo dos últimos anos, ou seja, houve uma redução enorme na produção de petróleo por causa disso. Então isso junto com o que está acontecendo na Rússia, que também é outro tema importante, obviamente, acaba rompendo. Março ficou marcado como um mês de diminuição da produção de petróleo, apesar de terem anunciado que vai haver mais produção de petróleo, mas isso não acontece da noite para o dia. Isso, em teoria, só vai ser visto nos próximos meses. E isso poderia acontecer. Enquanto isso, o petróleo está caindo, o que já é positivo, O preço do petróleo estava em níveis muito complicados. Quando você vê em 110, já pensa, isso está realmente complicado. Agora, pelo menos neste momento, está com essa tendência de queda, continua essa tendência. Aí vemos 94, 90. Enquanto for se afastando do 100 bom, isso poderia ser, insisto, entre os males, o menos pior, por assim dizer, Que os preços das coisas, em geral, não subam. Mas do mundo, porque isso já é um efeito que está sendo visto e que, se for o caso, se isso diminuir, poderia gerar. Pois até mesmo um retorno mais ou menos à normalidade. Se isso se prolongar, garantem que baixar ou voltar aos preços que estavam já vai ser muito difícil, quase impossível, basicamente. Mas bem,
vamos para outros assuntos também importantes. Bom, então começam a aparecer essas imagens dos hipopótamos, aqueles hipopótamos que na época eram do Pablo Escobar, né? Lá na Colômbia. Bom, de acordo com o que relatam na Colômbia, anunciaram que estão sacrificando os hipopótamos de Pablo Escobar. Isso, então, tem sido um assunto que já era esperado. Não são entre 170 a 200 hipopótamos que estão diminuindo, e que vai muito além da questão da fazenda, onde era a fazenda, que representam riscos para a comunidade e a vida selvagem nativa. Em resposta, o governo anunciou que vai sacrificar pelo menos uns 80, não todos, mas uns 80 hipopótamos vão ser sacrificados porque estão causando muitos problemas. Olha só, são bonitos, tudo o que quiser, mas no fim não são da região e realmente são muito poderosos, né? Dizem que afetam outros grupos de animais, mas também não querem sacrificar todos. É isso. Grupos de ativistas dos direitos dos animais criticam e defendem a realocação para outros lugares. Bom, não sei o quão possível seria algo assim, mas talvez realocá-los fosse interessante. Não sei, talvez algum país possa recebê-los. Não sei sobre os custos, todas essas questões, mas o ponto é que, bom, isso está acontecendo e isso faz com que o personagem ainda seja uma espécie de lenda do crime. Sim, continua gerando, evidentemente, problemas, né? Outro assunto que chama a atenção também é essa imagem que vimos na reunião. Mas essa é a imagem. A foto oficial de Marco Rubio com as duas delegações, a de Israel de um lado e a do Líbano do outro. É bom, pois é um tema que eu insisto dentro de tudo o que os Estados Unidos têm feito ultimamente em termos geopolíticos. Acho que esse é talvez o ponto mais interessante. Veremos se isso vai dar resultado. Mas bem, outro assunto que continua sendo clássico de Donald Trump é essa imagem que Donald Trump postou em suas redes sociais, na qual diz o seguinte: Donald Trump afirma que a Europa está desesperada por energia e, no entanto, diz que o Reino Unido se recusa a abrir a exploração do petróleo do Mar do Norte. Ele diz que é um dos maiores campos petrolíferos do mundo, trágico. Ele diz que a Noruega deveria estar prosperando. Vende petróleo no Mar do Norte, no Reino Unido, pelo dobro do preço, está ganhando uma fortuna. O Reino Unido, melhor posicionado no Mar do Norte para energia do que a Noruega, deveria perfurar. Ele diz baby drill, ou seja, tipo, não sei ao que ele se refere. Ele diz o que diz, drill baby drill, tipo, perfura bebê, perfura, algo assim, uma expressão muito estranha, e depois ele diz que é absolutamente louco. Não façam isso e chega de moinhos de vento. Bom, esse se mete em tudo, ele se mete em tudo mesmo. Tipo, por que não estão perfurando petróleo lá? Por que não estão... Quer dizer, bom, ele se mete em tudo mesmo. Porque, digo, é um assunto que não tem a ver com o que está acontecendo literalmente agora, né? Mas é um assunto de anos atrás, que não querem perfurar certas áreas do Mar do Norte, do Reino Unido e tudo isso. E bom, até nesse assunto ele se mete. Enquanto isso, vamos para outros assuntos, que hoje acontecem ataques novamente em vários pontos de Gaza. Segundo o que foi relatado, 4 rotas de túneis subterrâneos em Gaza. Isso, a leste da linha amarela, foi destruído. Segundo o que foi relatado, esse era o total dos túneis. Era aproximadamente 800 metros dentro das rotas dos túneis subterrâneos. As tropas de Israel localizaram abrigos equipados para permanências prolongadas, minas e materiais utilizados pelo Hamas para preparar artefatos explosivos contra as FDI. Bem, é parte do que ocorre. De repente a gente esquece de Gaza. E vamos ver, assim como o mercado para a menina Barreiras, situações basicamente de guerra que isso não para. Também é Kilimanjaro há movimentos desse tipo e agora então o FDI e a conta oficial do FDI mostra essa situação. Isso também é importante. Barcos que têm tentado cruzar para o Estreito de Hormuz continuam voltando, de acordo com o que mostram essas imagens. Barcos que aparentemente estariam voltando ou que tentam passar e são avisados. Dizem.
Petroleiros recuaram no Estreito de Hormuz devido a novos bloqueios recorrentes. Isso foi reportado hoje, 14 de abril, desculpe, às 10 da manhã, isso foi reportado agora. Agora bem, há relatos de que alguns foram abertos, outros estão fechados, e isso também chama a atenção. Também, entre as imagens curiosas, aparece esse gatinho enorme, gigante, ou esse gatão. Ele se mexe, por sinal, olhem, reparem no rabo, né? O rabo se mexe e tudo, mas vejam o tamanho, vejam as pessoas que estão ao lado. É impressionante, né? Uma obra que eles chamam de Godzilla, né? Godzilla, né? Vejam como o gato é bastante realista. Não sei se vocês conseguem ver daí, mas olhem, a orelha se mexe. Vamos ver se vocês conseguem ver daí. Olhem, vejam como a orelha se mexe. Olhem o tamanho das pessoas ao lado. Vamos ver se percebem o tamanho. Aqui há fotos que mostram melhor. Aí está, olhem, essas são as pessoas, esse é o gato, são as pessoas. De acordo com o que foi relatado, Godzilla está agora mesmo no aeroporto de Hong Kong. O gato Ginger ou algo assim, né? Bem, de acordo com o que relatam, ele mede cerca de 8 metros, ronrona, se mexe. Dizem que é muito realista, que ao acariciar ou alimentar, tipo quando você alimenta, né? Ele reage e também arranha. Não que ele arranhe, mas sim, ele se mexe, né? Isso também chama atenção agora mesmo. E bom, isso está no saguão. Na terminal, um salão de chegadas A vai ficar até 2 de maio de 2026, segundo o que disseram esse Godzilla, que chamam assim como um apelido, né? Godzilla. Bom, isso faz parte do que está acontecendo. Vamos para outros assuntos importantes. Também mostram essa enorme mina de ouro. Uma mina de ouro que é a mina de ouro de MMM. M, 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 M. Uma mina de ouro que dizem ser a mais profunda do mundo. Isso é na África do Sul, por sinal. É uma mina enorme. De acordo com o que relatam, isso fica na província de Gauteng, na África do Sul, anteriormente conhecida também como Western Deep Level, que é uma mina de ouro extremamente profunda. Bem, ela vai até as profundezas da Terra, 4 quilômetros. Impressionante todos os movimentos, todos os zigue-zagues que fazem como se fosse uma montanha, basicamente. Não, imagina, é assim mesmo. Se você pensar assim, o Everest tem 8 quilômetros de altura, né? São 4 quilômetros mais para baixo. Vejam o tamanho dos caminhõezinhos que são gigantes, caminhões, e vejam como eles vão avançando. Mas enfim, isso também faz parte do que há de interessante nessa parte do mundo. Na África, especificamente na África do Sul, mas também em outras partes da África, como o Congo, há uma grande quantidade de ouro. Ou não? Quer dizer, nesse sentido, eles são ricos. Infelizmente, essa riqueza, como já sabemos, nem sempre chega, né? Outro assunto que chama a atenção é essa imagem onde, em uma área onde estão os carros da BYD lá na China, teria pegado fogo, né? Ou seja, teria queimado um monte de automóveis. Aparentemente, dizem que não há feridos, mas esse estacionamento da fábrica da BYD em Shenzhen teria pegado fogo, pelo menos parcialmente. Claro, é uma fábrica enorme. E agora, bem, eles enfrentam esse problema, esse incêndio bastante grande. Isso também faz parte do que ocorre naquela região. Vamos a outros assuntos importantes. Vejam essa imagem, essa é a explosão. Lembram da represa de sempre? Pois é, acusaram a Rússia de ter explodido isso. Bem, uma de várias. De acordo com o que relatam na Rússia, já foi revelada, ou vazada na verdade, a imagem do momento em que colocam um explosivo no local. Está gravado por eles mesmos. Isso, bom, também faz parte do que tem acontecido desta vez. É um vídeo inédito. Não tinha sido visto antes, já faz um tempo.
Vocês não se lembram da região de Yarkov, né? Na represa Pashpechinivska, né? Essa represa, bom, já foi notícia quando teriam tentado destruí-la em parte, né? Pelo menos parcialmente, né? Segundo o que relatam, na represa ou na infraestrutura crítica do Rio Donest, no nordeste de Yarkov. Segundo o que relatam, isso teria sido atacado lá. Por exemplo, isso foi em dezembro do ano passado, né? Foi em dezembro do ano passado. Uma das represas atacadas na região de Yarkov. E isso, bom, também faz parte do que vai sendo revelado aos poucos no conflito. Uma coisa muito curiosa é esse momento lá na Bielorrússia. Bom, vejam isso. Um pequeno especialista. Olhem aqui, o de ontem, o dia de ontem. Sim, sim. Não, não é verdade. Eu não vou esconder isso. Isso é para provar, de justiça. Не надо есть. Não existe. Что не хватало? Ele diz, não coma, e come um pedaço de ração para peixes. Um funcionário da Corporação Nacional de Biotecnologia de Belarus começou a comer ração de peixe durante uma reunião com o personagem da região, não com esse Lukashenko, o que se autodenomina o último ditador da Europa. Não, pois bem. Vão dizer que ele fez isso para mostrar a qualidade do produto. Lukashenko pediu que ele não comesse enquanto outros brincavam que ele viraria peixe. Mas tudo bem, essa pessoa afirma, diz que acredita que esse alimento é bastante nutritivo e que não vai lhe fazer mal. Não, isso é bom. Parte das notícias ou dos vídeos curiosos do dia de hoje. Também bom, entre outras coisas, está isso. Essa reação que está acontecendo agora mesmo lá no Irã, onde esse personagem que estamos vendo aqui, vamos colocá-lo aqui na tela. Bem, ele não é muito conhecido dentro do que se fala de geopolítica e todos esses assuntos. Mas enfim, Ibrahim Razel, um personagem que está envolvido no Comitê de Segurança Nacional, ou é o porta-voz do comitê. Ele tem sido um dos mais duros ao fazer declarações por parte dos iranianos. Ele afirma que o fim do cessar-fogo não deve levar a uma prorrogação do cessar-fogo. Ou seja, é assim que ele vê, ele diz. Assim, a metáfora que ele usa é como um dente mole, não é? Ele afirma que quer que arranquem, que tirem de uma vez por todas e que não quer um cessar-fogo. O que ele quer é o fim da guerra, não o cessar-fogo, porque os meses passam, os anos passam e ou vai para a guerra ou vai para a paz, ou seja, mas que não fiquem nesse ponto intermediário. Curioso, mas não é a primeira vez que ele fala isso. O porta-voz do Comitê de Segurança Nacional do Irã, Ibrahim Razel, declarou que o fim do cessar-fogo não deve levar a uma prorrogação do cessar-fogo, ou devem reconhecer os direitos do Irã, incluindo o controle do Estreito de Hormuz, ou voltar à guerra. Não é para pegar e começar a fazer desenvolvimentos religiosos, mas o ponto é esse. Agora eles dizem, o Estreito de Hormuz é nosso. Ou então, basicamente é guerra, não é isso mesmo? Personagem, quando eles estavam lá no Paquistão, não quando estavam nessa reunião para chegar a um acordo. Estados Unidos, Irã e Paquistão no meio, não. O próprio Ibrahim Razel disse a eles, passou uma mensagem dizendo que Israel, Estados Unidos, aos diplomatas inimigos, diziam eles, não precisam se submeter às condições que o Irã impuser, né? Ou seja, trazem uns desafios. Os iranianos estão muito ousados nesse sentido e, bom, isso também faz parte do que tem chamado a atenção hoje. E, bom, vamos para outros assuntos também importantes. Vamos lá. Bom, essa imagem também chama atenção. Isso, aí está, onde está aqui em cima, olha só. Bom, esse é um dos, como se chamam, aviões ou foguetes do Falcon 9 que passou pelo norte. Carolina do Norte ou North Carolina ou Carolina do Norte. Na verdade, é o Falcon 9 que estaria passando pelos céus dessa parte dos Estados Unidos. E bom, isso obviamente gera imagens espetaculares como essa, né? Isso também é muito bom. Faz parte das realidades desses tempos, não é? Isso é algo que já se tornou mais comum do que antes, pois sempre era aquela dúvida. O que aconteceu? O que está acontecendo no céu? Bom, já estamos nos acostumando a ver esses foguetes cruzando os céus. Está cada vez mais comum, não é?
Isso também faz parte do que estamos vivendo agora mesmo, e aí vem este. Falando desses tempos, vamos ver se já estão, porque já vi que saiu um relatório, deve estar aqui, deve estar. Vi que saiu um relatório hoje sobre essa ideia de que há um robô, olha, aqui está. Se eu já sabia que iam deixar pronto, então como não? Olhem essa imagem, vamos ver se conseguimos colocar na tela. Este é um robô que joga tênis, olha só. Ele se mexe todo, né? Mas o ponto é que ele acerta bem, quer dizer. Claro, eles facilitam para ele, não deixam super difícil, nem nada. Mas olha, fazer ele jogar tênis não é qualquer coisa. É um humanoide que, bom, eu não vejo nenhum. Quer dizer, não vejo nenhum fio. Ou não é um fantoche, outra coisa, não é um robô que fica ali parado, mas ele rebate muito bem, né? Quer dizer, ele acerta 2, 3 vezes na bola, consegue devolvê-las perfeitamente. E isso é bom, faz parte das coisas curiosas. Agora mesmo, de acordo com o que foi relatado, um robô humanoide de última geração conseguiu aprender isso que aprendeu. Além disso, isso é o mais impressionante. O mais impressionante não é saber jogar tênis, mas ter aprendido em 5 horas. Ou seja, isso é surpreendente. Sinceramente, ele alcançou uma taxa de acerto de 96,5% nas devoluções contra jogadores humanos que estavam aprendendo do zero. Não é só dizer, vai jogar tênis. Vai você tentar jogar tênis em 5 horas. Conseguiu mais acertos do que um ser humano. As imagens desse robô tenista têm sido divulgadas, até geraram reações do próprio Elon Musk, que disse estar impressionado com esse desenvolvimento. O próprio Elon. O resultado foi realmente impressionante. Pelo que entendi, esse é um robô chinês. Tenho ele aqui. Diz que o sistema foi batizado como Latent, acrônimo de Learning Athletic Humanoid Tennis Skill. Este aqui. Segundo o que foi reportado, vamos ver, esta é a empresa, vamos ver se temos ela por aqui. Não sei se é chinês, mas entendo que sim. O robô foi identificado como um G1 fabricado pela Unitree. Sim, pela Unitree Robots, que são chineses. Foi instruído utilizando fragmentos de movimentos básicos de tenistas amadores que estavam por aí, pois o robô os observa e, sem programação prévia e apenas através da captura e do ajuste progressivo de dados em movimento, em 5 horas já sabia fazer isso. Aí está, olha só. Isso tem som. Não tem som, mas tem voz, a voz de alguém falando em chinês. Então eu queria ouvir o barulho que o robô faz, ou seja, queria ouvir o barulho que ele faz por aí. Ele se move todo estranho. Se vocês repararem, eu queria ver como soa, como o robozinho soa ao se mover. Mas não tem esse som. Imaginem só, se... Já acabou, a gente deveria ter o som ali. Seria ótimo. Tipo como soam as articulações, por assim dizer, desse robozinho aqui. Pois bem, é assim que está a situação. Vamos então para os comentários, vamos lá. Já sei. Tem um revés melhor do que eu. Como você está? Onde? Mas muita saúde para você. Não, mas se me der uma gelada, quem sabe? O que eu não vejo é que possa chegar. Ou não, porque já viveu. Às vezes eu não vejo mandarem para a beirada, né? Não sei, porque ele é pequeno. Talvez não consiga chegar só colocando assim, meio de canto. De ladinho, vê se é assim. Esse. Vamos ver se conseguimos ganhar do maldito robô. Bom, assim as coisas como tem estado. Saúde, Cecília. Muito bem, Rubens Williams, Mercedes. Como tem estado? Muito obrigado pelo seu apoio, Mercedes. Saudações ao pai da Nova. Bom dia, pai da Nova, como tem estado? Prazer em vê-lo. Um abraço para Blanca Barceló, ele diz. Também Petro fez um comentário de não usar gás, tipo, pra quê? Ou seja, como não vamos economizar, é só não gastar e guardar toda a gasolina perfeitamente, ele diz. Bendito, como você está, Bearbe Antônio? Como você tem estado, Antônio? Olá, senhor. E aí, como você está? Essa guerra acaba sendo a 3ª Guerra Mundial? Tomara que não, senhor. Saudações, senhor Liliana, como você tem estado? Gostaria que comentassem sobre a crise econômica na Colômbia devido às tarifas do Equador, diz Liliana.
Como você está, Liliana? Você já vê isso como uma crise de imediato? Já parece uma crise? Tá sentindo como uma crise aí, Liliana? Pergunto aos amigos da Colômbia o que podem me dizer sobre isso, pois não via isso como uma crise tão grande. Quer dizer, já conversamos sobre as tarifas que o Equador impôs, sobre o que a Colômbia fez depois, que também colocou tarifas. Vamos ver o que mais a comunidade colombiana acha, se já sentem isso como uma crise, algo assim, se os líderes estão envolvidos. Saudações! Como você tem estado? Tudo bem. O que conta, Ângel? Desculpa, Ana Gutierrez. Ana Gutierrez, como você tem estado? Diz, não sei onde vamos parar. Roble também. Enormes saudações, como tem estado, Verônica de la Cruz. Enormes saudações, um grande abraço, Francisco Arce. Saudações, como tem estado, Francisco diz. Bebe um pouco. Não vai haver atletas humanos, diz José. Sim, mas talvez... Olha pra mim. Seria interessante ver umas lutas, né, de robôs. Seria interessante, já tem, né? Já existem esses robozinhos que lutam e que se enfrentam. Mas também tem a graça dessas corridas que fazem, né? Acho que foi o Mr. Beast, né? Que fez umas corridas de robôs contra humanos, né? Um daqueles robôs que parece cachorro e colocaram um velocista, algo assim, né? Não lembro se foi um velocista ou o Speed, que basicamente é um velocista, né? Aquele youtuber incrivelmente rápido, mas enfim, sim, pois é, José, com certeza vai ter Olimpíadas robóticas, né? Não duvido, na verdade acho que já existem, se não me engano já tem Olimpíadas robóticas na China. Agora, que participem todos os países, aí não, mas seria interessante. Francisco, bom, para a comunidade. E Frank, como você está? Saudações para a Espanha. Vamos para o próximo relatório, vamos para a próxima transmissão. Esta já ficou bem colada, mas continuamos nos estendendo, porque sim, tem muitas coisas. Vamos ao que está acontecendo em Chernobyl e ao que está acontecendo lá. Tem um assunto muito sério e outros assuntos também. Muito obrigado por nos acompanhar, vamos para o próximo relatório. Se quiserem continuar conosco, se ainda tiverem café ou algo assim, então nos acompanhem no próximo relatório. Vamos lá então, até logo.